Inicialmente, boa tarde. É um prazer ter sido convidado aqui para esse evento e agradeço, a todos que compõem a mesa. Eu já vou assim querendo dizer o seguinte: é uma situação muito complexa a área da infância. Nós temos o hábito, eu acho que na área da infância só boa vontade não ajuda muito. Aliás, às vezes atrapalha. Porque muitas vezes a gente vê a pessoa com boa vontade e quando a situação dá errado por algum motivo, e eu vou dar, por exemplo, o exemplo das unidades de internação, do qual eu também tenho atribuição, ou seja, os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, o apontamento, a visão punitivista, tá vendo? A gente tentou e não deu certo. Então eu tenho muito receio, é uma área muito complexa. É lógico, a doutora já explicou muito bem tecnicamente o porquê, a necessidade de um trabalho integrado com estrutura física e tudo, logicamente. Mas eu acho que a gente precisa entender também algumas questões e mudança, inclusive do paradigma, ou seja, da nossa visão. E por isso que eu acho que é muito complicado, porque muitas vezes a pessoa tem boa vontade, mas ela não mudou a visão, Ela acha que a criança ainda é um objeto a ser protegido, eu vou fazer o que é melhor para ela. E não o que ela entende que é melhor para ela, dentro da imaturidade dela, logicamente, como diz a Convenção dos Direitos da Criança, ou seja, toda criança, ou seja, todo aquele até 18 anos, tem que ser ouvido, seja em processo administrativo, seja em processos judiciais, e levado em consideração de acordo com a sua maturidade. Então, todas as crianças, elas sabem e são necessárias as suas oitivas, os seus depoimentos, as suas explicações. E aí entra todo um trabalho extremamente especializado. Por quê? Porque às vezes a criança ela vai trabalhar de forma lúdica. É o primeiro ponto que eu coloco. O universo da criança é um universo diferente, completamente diferente do adulto. A separação entre os pais, o pai e a mãe, tem uma causa. Essa causa vai ser debatida entre os maiores, entre os adultos, vão refazer a sua vida. A criança não entende. Ela não vai saber o porquê disso tudo. E ela vai justamente se sentir abandonada. O universo dela é de abandono. Ou a mãe, ou o pai, alguém abandonou. Por quê? Porque o universo dela é de constituição ainda da sua personalidade. Da sua a criação psíquica da criança. A criança tem um universo completamente diferente do adulto. Os estudos dizem que o cérebro humano ele só vai se desenvolver plenamente por volta dos 20, 25 anos. Tem gente que nunca sai da imaturidade. Eu estou falando uma pessoa numa condição razoável. Normal ninguém é também, mas numa condição razoável. O que significa isso? O cérebro humano ele é uma construção. E dentro desta construção de 20 anos, os 6 primeiros anos de uma criança são essenciais para o resto da vida. E dos 6, os 2 primeiros. Por quê? Os 2 primeiros anos, o ser humano vai aprender a se movimentar, a virar de bruço, a engatinhar, a andar, a falar, e por volta dos 2, 3 anos, a controlar as próprias necessidades fisiológicas, o que para a psicologia, para a psicanálise, é um momento extremamente importante dentro do universo da criação da personalidade do ser humano. Vejam como isso é complexo. A capacidade neurológica de uma criança de 2 anos é extremamente superior, o número de neurônios é muito superior a de um adulto. Então, o universo que nós estamos aqui trabalhando hoje, o que nós estamos conversando hoje, é basicamente um universo que a gente já passou num outro momento histórico. Eu conversava isso ontem com uma pessoa que dizia assim para mim: doutor, eu sempre apanhei e estou aqui até hoje. Na minha época, quando meu pai falava, a gente primeiro não sentava à mesa junto com o pai. E quando o pai falava, a gente às vezes ficava bravo, a gente já fazia xixi na calça. Esse foi o termo. E aí eu fico me perguntando, chegou até aqui, lógico, nós temos um instinto de sobrevivência.
Mas chegou até aqui de que jeito? Como é a saúde mental dessa pessoa? O que ela mais quer da vida? Muitas vezes era o quê? Ter o carinho do pai. Poder ter recebido um beijo do pai. E isso não é difícil, perguntem para os nossos avós, muitas vezes é isso. Quantos traumas a gente carrega? Quantos traumas a gente pode evitar? Os últimos 50 anos, eu estou dizendo tudo isso para falar dessa importância, né? Os últimos 50 anos nunca se discutiu tanto na ciência, e nas ciências, múltiplas ciências, a importância da infância e da proteção dela. E da proteção do direito da criança, portanto, que é uma outra ciência que está correlata às ciências e às neurociências. Então, quando a gente pega a proteção da primeira infância, o marco da primeira infância, a proteção aos primeiros 2 anos, como a gestante, a proteção da gestação. Quando nós pegamos a proteção, e estou falando isso de uma forma muito pragmática, né, muito resumida, a necessidade de amamentação, seja o aleitamento materno como ordinário, mas nem sempre isso é possível, e já digo isso porque há também uma carga social muito grande de que a mãe, para ser boa, deve necessariamente amamentar seu filho, e muitas vezes ela não consegue amamentar o filho por alguma situação física, fisiológica dela, e aí vem uma sobrecarga em cima de um período puerperal de que ela não é mãe completa, porque ela não consegue amamentar. Então, o que eu quero dizer é, ordinariamente, amamentar. Mas o ato da amamentação, por exemplo, entre mãe e filho, e o Winnicott, que é um estudioso da área, vai falar muito bem sobre isso, o ato de você pegar o teu filho, e isso hoje se estende ao homem, hoje a gente sabe que as dificuldades que o ser humano tem na vida adulta decorrem também de uma ausência paterna, e nós carregamos a pecha de sermos o alfa da casa, não é? Nós somos o homem, nós temos que sustentar, nós temos... Ainda que isso hoje tenha se transformado, socialmente isso é muito forte ainda. E eu, como homem, como é que eu vou abraçar, pegar meu filho, trocar fraldas, transformar meu filho? Mas se eu der muito afeto para o meu filho, será que ele não vai mais lá na frente ter alguma opção sexual diferente da minha? Estou dizendo isso porque a gente ouve. Não. O amor nunca é demais. O limite amoroso, como diz Montessori, é essencial. A autoridade amorosa. Quando você então opta em educar um filho sem bater, sem a violência, e isso é muito difícil, você tem contas para pagar, você tem problemas no teu trabalho, existem problemas de desemprego, e isso demanda um estudo. Nós não aprendemos isso no dia a dia, porque a nossa educação não foi essa. A nossa educação foi uma educação reativa. Qual é a reativa? Chinelada, né? A gente brinca, às vezes vinha um tapa, você nem sabia de onde, só sabia que vinha o tapa. Eu, por exemplo, quando criança, eu preferia apanhar do que ficar de castigo. Porque apanhava, eu já sabia qual chinelo minha mãe pegava, como era a almofada do chinelo, se doía mais, eu já sabia como é que ia ser ali aquele momento. Mas passou, eu ia para a rua brincar, jogar bola. Isso para mim me impactava, lógico, mas o castigo era terrível, porque eu perdi os amigos naquele momento, eu não jogava bola e assim por diante. Não é? Nós somos da época, e eu não digo uma época remota, não. Isso acontece nos dias de hoje. Essa educação reativa de fazer o que a gente aprendeu é muito grande. E isso demanda programas de capacitação dessas mães, desses pais, que só pode acontecer de forma integrada. Por quê? Porque senão você não trabalha a causa. É o que a lei Henri Borel diz, de você ter centros de reabilitação do agressor. E o Estatuto da Criança, a área da criança, nos últimos tempos, e aí a gente fica viciado, eu acho que você nunca sai mais do direito da criança. Eu acho que eu vou dizer um dos, para não ser injusto com alguma lei, mas eu acho que é o único documento realmente democrático no Brasil. Por que democrático? Porque o artigo 227 da Constituição Federal, ele foi incluído em 1988 depois de movimentos sociais de base, realmente de base, juízes, promotores, advogados, estudiosos da área que já trabalhavam contra o Código de Menores. Lembrando que o Código de Menores de 79, quando ele nasce, ele já nasce sob a vigência de uma Declaração dos Direitos da Criança.
que foi completamente despercebido pelo Código de Menores, onde a decisão do juiz, né, a decisão judicial da época, não precisava de fundamentação, onde lá no artigo, salvo engano, 2º ou 3º, colocava crianças em situação de risco no mesmo ato, ou no mesmo lugar de crianças que estavam, ou de adolescentes que tinham cometido ato infracional. Então, só a título de curiosidade para vocês, eu dei uma aula na Escola da Magistratura, acho que semana passada, e passei um vídeo sobre a FEBEM da década de 90. E você não ouve ali crianças que cometeram ato infracional. Uma tinha se perdido na rodoviária, a outra, o pai tinha matado a mãe e estava preso, o pai. A outra tinha sido vítima de um crime sexual e todos estavam na FEBEM. Sem contar o programa de institucionalização, ou seja, o Estado, na época, para fazer uma higienização, isso a professora Resina explica muito bem, vai fazer uma política de que se você é pobre, se você não tem tempo, se você não tem tempo, trabalha muito, a FEBEM é o lugar ideal para os seus filhos. Isso foi feito, é documentalmente exposto. Então, vejam que a área da infância, ela é, primeiro, a mais vulnerável de todo o sistema e toda a cadeia de proteção. A gente pode pensar, mas e o idoso? O idoso, ele não está submetido, em regra, muito mais a criança do que o idoso, por exemplo, a crimes sexuais. Não que não aconteça, mas é muito mais comum com crianças. A criança está exposta ao trabalho infantil. E dentro do trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil. Por exemplo, o tráfico de drogas e a prostituição. Então vejam que dentro deste universo, e aí eu volto ali só para retomar, então 1988, estudiosos da área, movimentos de crianças de rua, chamado Movimento de Crianças, Meninos e Meninas de Rua, que inclusive vão ao Congresso, através, todos, mais ou menos, para a gente entender, quem fez essa teia de diálogo naquele momento entre juristas, promotores, como eu falei para vocês, advogados, os movimentos de rua, a CNBB com seus movimentos sociais carcerários, é a Unicef. E aí se coloca no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o que vai surgir, um resumo do que vai surgir um ano depois, que é a Convenção dos Direitos da Criança. Então, se a gente pegar a Constituição Federal 227, tem todo o resumo do que é a Convenção dos Direitos de um ano depois. E em 1990, nós temos, então, o Estatuto da Criança, que vem mudar completamente o paradigma. Dividir pobreza, a irregularidade, a vulnerabilidade socioeconômica diferente de um ato infracional. E vem trazer já dentro de todo o Estatuto da Criança, você já tem o arcabouço do quê? Do trabalho articulado e integrado entre os diferentes órgãos. Vejam, ela nasce de um processo democrático, ela traz uma revolução, se eu posso assim dizer, dentro do sistema de justiça. Por quê? Porque a decisão do juiz não é mais, por exemplo, no ato infracional, uma pá de cal. Lá no Código de Menores a gente esperava a decisão do juiz e ela era soberana. Hoje você tem uma equipe, o que nós chamamos de horizontalidade. E isso é levado tanto na área civil, através dos estudos, quanto na área infracional. Então, se uma determinada decisão, vou dar um exemplo, pela internação do adolescente na medida socioeducativa, e chega lá, a equipe denota, por exemplo, de pronto, que esse adolescente não está num lugar adequado para vejam que o sujeito de direitos é o adolescente ou é a criança. Então, o processo infracional é para ele. Tem características retributivas? Tem. Mas ela é sociopedagógica. Então, se esse adolescente, por exemplo, ia para a escola, estava matriculado, tinha carteira assinada, é arrimo de família, e assim por diante, o ato infracional levado em consideração, e assim, você pode de imediato pedir que seja feita uma audiência e ele seja reavaliado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nesses centros integrados, toda criança e todo adolescente vítima de alguma violência,
E aí falamos da lei do Henri Borel, que pode ser dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito domiciliar, e este domicílio, pela lei, se estende também às instituições. Por exemplo, as entidades de acolhimento, crianças que sofrem violência dentro de unidades de acolhimento. E aí entra também as unidades de internação. Elas devem ser protegidas. E mais do que isso, então essa lei que vem lá de 1990, essa luta social que vem trazer o artigo 227 da Constituição Federal, essa lei que vai fazer com que todo o paradigma seja mudado em relação ao que se concebe sobre pobreza, ao que se vai entender sobre ato infracional, sobre o que vai se entender sobre uma decisão agora, de uma certa forma, se eu posso assim dizer, coletiva, na medida em que você pode solicitar estudos sociais para se entender a vida pregressa daquele adolescente. Vejo que nós mudamos completamente o nosso viés agora. Agora ele não é mais um objeto a ser protegido, ele é um sujeito de direitos e ele tem voz. Ah, mas vamos pegar numa adoção. A mesma coisa. Mas quem vai fazer este processo? Não é o defensor, não é o juiz, não é o promotor, é alguém especializado. Porque muitas vezes, eu, pai, posso estar dizendo assim, se eu não ficar com você, meu filho, eu vou matar a mamãe. E isso é muito comum. E aí a criança chega perante nós, que não temos o conhecimento científico específico para entender este universo diferente que é a criança, e a gente acha, com quem você quer ficar? Com o papai. Ah, então tá, fica com o papai. Mas por quê? Necessidade de uma escuta especializada. Quando a gente fala de crimes sexuais, por exemplo, esses dias ainda a gente assistiu uma audiência especializada em que a criança foi ouvida e ela falava que a pessoa tinha posto um caco de vidro na vagina dela. Mas o caco de vidro era justamente o pênis, era a penetração. Vejam como é outro universo. Vejam como o mundo é diferente. E uma série de outras situações que são peculiares. Então essa lei nasce democrática, de um processo democrático, por isso eu acho que ela é tão atacada. Ela traz a necessidade de efetivação de programas e projetos sociais com prioridade de orçamento. Portanto, o município, o Estado, ele não tem preferência entre fazer algo, vou ser muito sincero, que dê votos, ou construir CEINFs, como nós vimos aqui de manhã. Se nós temos uma demanda de 8 mil crianças sem estudo, o que vai ser dessas crianças? Vinha conversando agora com o Nicolau. Os espaços, a física já explica, eles estão aí para serem ocupados. Se o Estado não ocupa o seu espaço com as garantias, o crime organizado vem e o faz. Criança na rua, em bairros extremamente perigosos, com alto consumo de droga, com crime organizado, fazendo e chamando essas crianças, esses adolescentes, nós não vamos ter diminuição de violência. Crianças vítimas de crimes, muitas vezes perpetrados pelos pais, como a gente já viu, né, como a gente vê, nós temos uma série de outros problemas, que só um centro integrado pode participar. Veja que nós estamos falando de uma proteção integral. O que é proteção integral? É isso. É a proteção que não é meia boca, vamos assim dizer, né? De uma forma bem coloquial. Ela não é meia boca, ela é integral. O que é uma absoluta prioridade? A absoluta prioridade é aquela que vem absolutamente à frente das outras. Ah, mas eu não estou entendendo, então eu vou explicar para o senhor bem fácil. O que o senhor tem para fazer com o dinheiro público? Ah, eu tenho isso? Não. Primeiro é aqui, a absoluta prioridade. A saúde integral, né? Os centros integrados, educação formal. Por quê? Porque só assim você diminui a violência numa sociedade. Só assim você faz uma sociedade crescer economicamente. Quem que investe num país que com 30, 40 anos as pessoas já estão completamente marginalizadas e à margem de qualquer processo profissionalizante? É básico. Se eu sou industrial, eu não vou fazer isso. Hoje, para se dirigir um trator, eu sempre dou esse exemplo. Na época do meu avô, ele ia lá, ele mesmo ligava o trator, né? Ia lá, tal, não sei o quê, arava a terra. Hoje o trator não serve para mais nada, se você não tiver um controle remoto. Tem que saber cálculo. O que nós vamos fazer com essas mãos de obras excedentes?
O que nós vamos fazer com essas crianças que estão hoje? E aí, doutora, os dados que a senhora apresentou, a senhora imagina com a pandemia. Evasão escolar, violência domiciliar. O impacto disso na sociedade nós vamos saber historicamente daqui 10 anos, 15 anos. Crianças que não retornaram mais às aulas, que desistiram da escola, da educação formal. Como é que se faz? E aí há um processo, uma roda, que ela vai girando, né, e que a gente não a modifica. Por quê? Porque falta o que o Estatuto determina. Um espaço democrático, horizontal, articulado, integrado. O que é isso? É o sistema de garantia de direitos. Conselho tutelar, juízes, promotores, defensores, médicos, se for necessário. Porque numa estrutura como essa, como a doutora muito bem disse, são problemas para o resto da vida. Pessoas que não se tratam depois de uma violência sexual, elas têm propensão ao quê? Depressão, bipolaridade, automutilação, suicídio, entre outras coisas. É muito grave. É um universo completamente diferente do que nós estamos acostumados no meio jurídico. Porque nós, do âmbito jurídico, é que a gente pensa na objetividade. Né? Há um contrato. Eu comprei o carro do B, o B não me pagou, levo ao juízo, vai se decidir. Mas na área da infância, nada funciona sozinho, é um relógio suíço. Por que é um relógio suíço? Porque ele tem que funcionar e muito bem em todas as suas peças. Se o Conselho de Direitos não funciona ou ele cambaleia, você não tem uma estrutura capaz, que é o sistema de garantias. Se você tem um conselho tutelar não atuante, ou que não tem carro, isso a gente vê muito, né? Ah, tá, vocês querem, vamos criar um conselho tutelar. Então, vocês vão ficar? Não, aí isso é o de menos, vamos criar. E agora, a gente precisa de carro? Não, carro já é demais, não precisa de carro. Né? Em muitas cidades do interior isso acontece, é uma realidade. Né? Ou você põe, já aconteceu isso numa cidade que eu passei, o conselho tutelar era no 3º andar. E acessibilidade? Como é que faz? Você está lidando com crianças. Né? E muitas vezes crianças com problemas, com deficiências múltiplas e assim por diante. Então, quando você faz, e aí eu já vou caminhando para o meu encerramento, quando você faz uma estrutura física inclusiva, em que a pessoa, ser humano em formação, num universo completamente diferente do adulto, possa passar por programas específicos, né, que reparem e diminuam a sua vulnerabilidade, porque ela já foi violentada, seja sexual, seja fisicamente, seja psicologicamente, porque muitas vezes, né, há um ditado que diz que muitas vezes um tapa dói menos do que uma violência psicológica. Aquele pai que diz todo dia que o filho não vai ser nada, você não serve para nada, isso é uma violência, e uma violência psíquica que vai transformar a vida daquele ser humano, com problema de autoestima, com propensão à depressão. O lar, a casa de uma criança, o seio familiar, e o espaço físico mesmo, do lar de uma criança, é um ambiente de segurança. Se esse ambiente é inseguro, ou se em relação ao objeto que ela ama, naturalmente deveria amar, portanto, ter o seu apego, ela tem uma repulsa, por exemplo, um pai violento, uma mãe violenta, quando não ambos, isso gera impactos para o resto da vida. E se não tratado na infância, eclode na adolescência. E lá na adolescência vão ocorrer o quê? As transgressões que já são naturais. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, sempre dou esse exemplo. Para um adolescente, você diz o que para ele quando você quer que ele corte o cabelo? Filho, deixa o cabelo crescer. Aí ele vai, raspa. É tudo ao contrário, né? Filho, não vai para a igreja, não quero, você está proibido. Aí ele vai lá e senta na primeira fila, se você quer que ele vá assistir a missa ou culto. É tudo ao contrário. Natural. Porque nessa fase o adolescente está justamente o quê? Procurando um caminho, um rumo. Ele precisa da sua identificação social, ele precisa, entre aspas, desmamar dos pais. Isso é natural, é psíquico, é diferente do animal irracional, porque nós somos animais racionais. Por quê? Porque o animal irracional, deu um tempo de vida, o que ele faz?
vai para a vida. Se o filhote da girafa não nascer e já sair pedalando, o leão está atrás. Os nossos filhos não, o ser humano é diferente, o ser humano precisa de atenção, precisa de apego, precisa de carinho. Se você não puser seu filho para amamentar, ele vai morrer de fome. É assim que funciona a natureza humana. O apego psíquico que nós temos, e é necessário, é essencial para o desenvolvimento de uma vida saudável. Quando isso não ocorre, por algum motivo, como a gente está falando aqui, o que nós precisamos ter? Pessoas capacitadas em suas áreas de forma integrada para trabalharem em conjunto. O judiciário é o judiciário. Ou seja, o que cabe a nós aqui, vamos dizer, um faz a defesa do agressor, outro faz a defesa da criança, outro atende os pais, né? Você vai fazer a condenação, vai fazer a absolvição, seja o que for. E aí a lei é tão boa, a lei Henri Borel, e vem de novo na contramão, ou seja, de um movimento de mudança de paradigma, que vem, inclusive, propor que o agressor possa ser reabilitado, reestruturado. Para quê? Para que se quebre essa cultura da violência. Porque não adianta, você reprime, mas não entende o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, é muito comum o agressor ir agredindo outros. Isso acontece muito na violência doméstica. A gente às vezes faz audiência, quando eu substituo, às vezes a pessoa está na terceira família, na terceira mulher que ele agride. Então nós precisamos também parar. E esta mudança, e agora eu encerro, é muito importante. Por quê? Porque a gente sai dessa visão processual penal de que o acusado é a cereja do bolo. Para nós, a vítima é a cereja do bolo. Por quê? Porque é ela que merece atenção imediata e depois na preocupação do pós. Isso é um centro integrado. Isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a lei e os tratados internacionais. Basicamente é isso. Essa é a importância de nós termos a consciência e a mudança, portanto, de consciência de que dentro da infância todos temos que atuar. E de forma integrada e de forma integral. Porque só assim a gente consegue mudar o que a gente acabou de falar. Abraço a todos, mais uma vez eu agradeço e espero que eu tenha falado demais. Eu gosto muito da matéria, a gente vai conversando, né? Mas estou dentro do meu horário ainda. Obrigado a todos e bom final de semana.